Por que o ímpio prospera e eu não? Você já se fez essa pergunta? Ela é mais antiga do que se imagina. A Escritura nos mostra exemplo disso, desse questionamento sobre a prosperidade do ímpio. E nós, como cristãos, irmãos, precisamos mais do que nunca, nessa era que estamos vivendo hoje, desse bombardeio de incentivo à cobiça, guardar os nossos olhos, o nosso coração, para que não venhamos ser aprisionados como Asaf foi. Mas como blindar a nossa mente? E o que foi que aprisionou Asaf? É sobre isso a nossa reflexão de hoje. Fala crente, graça e paz, você está no Bíblia Todo Dia, um canal exclusivo para as Escrituras. Aqui a minha missão é compartilhar com você o conhecimento da Palavra de Deus por meio de devocionais, estudos e reflexões bíblicas. Seja bem-vindo ao canal, é um prazer ter você aqui. Nossa reflexão de hoje, irmãos, é sobre a história de Asaf, esse homem de Deus que teve uma crise de fé aguda ao parar para contemplar a prosperidade do ímpio. E sobre essa história iremos analisar alguns versículos fundamentais e a partir daí refletirmos 5 pontos dessa história e no final iremos aprender como blindar a nossa mente dessa era de bombardeio, desse incentivo à cobiça que pode chegar até você ou até a mim. E de início eu queria fazer a lembrança de quem era Asaf, quem era esse homem de Deus. Asaf, ele era um levita, ele era um ministro da casa de Deus, um homem já de idade, que era responsável pelo serviço sacerdotal, pela música e para preparar outros para o serviço sagrado. E é interessante lembrarmos algo muito importante, que a tribo de Levi, da qual Asaf fazia parte, foi a única tribo que não teve herança de terras. O próprio Deus disse assim, que eu serei a herança de vocês. Eles tiveram determinados lugares para morar, mas Deus falou que eles seriam exclusivos para o serviço sagrado. Eles não deveriam ser como as demais tribos. E isso está lá em Deuteronômio, no capítulo 10, e outras citações da palavra de Deus mostra isso. E é interessante começarmos a refletirmos a partir daí, porque Asaf sabia que ele, por ser da tribo de Levi, ele foi separado pelo Senhor, e que ele não deveria ter as ocupações de trabalho que as demais tribos costumavam a ter. O próprio Senhor era a herança de Asaf. E esse é o pano de fundo de Asaf, que podemos assim chegar a esse entendimento de que nesse período de crise que Asaf enfrentou, essa lembrança dele se apagou de quem ele era, essa identidade se obscureceu por conta dessa crise. Ele havia esquecido por um tempo de que o Senhor era a sua própria herança. E sabemos que não há nada melhor do que o próprio Deus. E eu quero iniciar o primeiro ponto, que é cuidado com os olhos, que se encontra no versículo 3. Eu irei fazer a leitura, que diz assim: pois eu tinha inveja dos soberbos, quando vi a prosperidade dos ímpios. Asaf abre o seu coração, confessa o seu pecado, ele quebra um dos mandamentos do Senhor, que está escrito lá em Êxodo capítulo 20, não cobiçarás. E ele aqui abre o seu coração e confessa que ele tinha inveja do ímpio. Mas o que acontece é que ele diz assim: eu vi a prosperidade do ímpio. Asaf não precisou fazer algo de errado externamente falando para pecar. Digamos que Asaf tirava de letra o Salmo 1, está escrito: não se assente na roda dos escarnecedores. Mas internamente, irmãos, há batalha também. O pecado é consumado dentro de nós. E ninguém, olhando Asaf por fora, iria suspeitar que um homem dessa idade, esse homem experiente com Deus, esse homem espiritual, esse ministro na casa de Deus, poderíamos trazer para hoje esse pastor, esse pregador, esse professor de escola bíblica, esse homem tão espiritual, ninguém nunca iria desconfiar que Asaf estava com crise de fé, porque ele estava tendo inveja dos ímpios. Ninguém iria ter essa suspeita, por conta que é algo interno que acontece no nosso coração. E como eu disse, o cuidado com os olhos, porque
os olhos é a porta de entrada para o coração. É interessante lembrarmos, irmãos, que o Senhor Jesus disse algo assim: se os teus olhos forem bons, o seu corpo será iluminado. Mas se os teus olhos forem maus, o que vai acontecer? Todo o seu corpo estará em trevas. E ele dá essa ênfase dizendo que grandes trevas serão. Ou seja, os olhos são a porta de entrada para o coração. Foi isso que aconteceu com Asaf. Ele parou para ver a prosperidade do ímpio. Ele não precisou conversar com ninguém, ele não precisou fazer nada, a não ser se parar na janela da comparação, que é um lugar perigosíssimo, e ficou olhando a prosperidade do ímpio. A partir daí, algo aconteceu, entrou no coração de Asaf, essa crise de fé, esse questionamento: por que que o ímpio prospera e não eu? E o segundo ponto, sobre a prosperidade do ímpio, o versículo 12 ele diz: eis que estes são os ímpios e prosperam no mundo e aumentam em riquezas. Asaf vai tratar do versículo 3 até o versículo 11 sobre as características de quem é esse ímpio. Quem são os ímpios? Ele vai falar que são pessoas arrogantes, blasfemam de Deus, faz tudo de ruim. E ele conclui no versículo 2 dizendo: estes são os ímpios e prosperam no mundo, aumentam as suas riquezas. E esse é o segundo ponto para nós, irmãos, de que a prosperidade do ímpio é uma prosperidade no mundo. E o que é que isso significa? Essa prosperidade no mundo é uma prosperidade que aqui mesmo vai se findar. Você deve lembrar daquela parábola que o Senhor contou, do homem que cresceu tanto que ele disse: eu vou derrubar os meus celeiros e vou aumentar para que eu cresça mais. E o Senhor disse: louco, essa noite perderão tua alma e o que você tem preparado para quem será. Aquele homem iria partir para a eternidade sem Deus e tudo aquilo que ele acumulou na terra mesmo ficará. E devemos lembrar, irmãos, que o Evangelho nos ensina que o próprio Senhor Jesus falou que nós não somos do mundo, porque ele também não é do mundo. Isso não significa que devemos viver alienado ou que Deus nos proíba de ter uma vida melhor. Não, de maneira nenhuma. É lícito nós queremos uma vida melhor, de uma maneira honesta. Isso não é pecado. Mas a Escritura nos ensina que nós não devemos viver nesse desenfreamento de ter, de possuir coisas como que o mundo tem, porque o Senhor disse que onde tiver o seu tesouro vai estar o seu coração, e ele diz que aqui é onde a traça corrói, onde o ladrão rouba e aqui tudo se consome, mas na eternidade é onde a traça não corrói, o ferrugem não corrói, o ladrão não rouba, e deve ser lá que deve estar o seu coração e o meu. E esse questionamento por que o ímpio prospera, nós não vamos achar essa resposta. Mas a Escritura nos mostra que a prosperidade do ímpio é uma prosperidade no mundo. E o próprio Asaf chegou a essa conclusão. Ele vai dizer, no versículo 17, assim: até que entrei no santuário de Deus e entendi o fim deles. Certamente tu os puseste em lugares escorregadios e tu os lançaste em destruição, como caem em desolação quando no momento ficam totalmente consumidos de terrores, como sonho, quando acordares assim ao Senhor, quando acordares desprezarás a aparência deles. Asaf entende agora o seguinte: o texto não diz que eu entendi a prosperidade do ímpio, versículo 17, diz: eu entendi o fim deles. Asaf entendeu que tudo aquilo que o ímpio estava prosperando era algo transitório, que se eles perecessem nesse caminho sem Deus, sem a graça de Deus, eles estariam totalmente perdidos e condenados. Essa deve ser a nossa consolação, de olhar para a prosperidade do mundo, a prosperidade do ímpio, e entender que essa prosperidade é uma prosperidade terrena, que aqui mesmo vai se findar, mas eu não sou daqui, eu sou um peregrino, eu estou aqui de passagem, eu faço parte de um povo que vai para uma nova cidade chamada Nova Jerusalém. A eternidade, irmãos, deve ser o anseio da nossa alma, para que nós não venhamos viver com essa preocupação com as coisas terrenas e nós sermos vítimas dessa era, desse bombardeio de incentivo à cobiça que temos visto hoje nas redes sociais. Muita gente postando as suas vidas aparentemente felizes, pessoas crescendo, prosperando, e você olha para você, sua vida parece que não anda, está travada, você olha para um colega de trabalho, para um parente seu, pessoas que não têm nada a ver com Deus, e
materialmente falando, parece que eles estão melhor do que você. E isso pode fazer com você o que aconteceu com Asaf, de trazer essa crise de fé. Mas devemos lembrar que a prosperidade do ímpio é uma prosperidade no mundo. O terceiro ponto é o engano do coração, versículo 13 e 14, Asaf diz: na verdade, eis que em vão tenho purificado o meu coração e lavei as minhas mãos na inocência, pois todo dia tenho sido aflito e castigado cada manhã. Os irmãos perdoem aí o barulho que eu estou gravando na minha sala e passando o carro aqui na rua, mas vamos lá. Vamos voltar ao texto. Asaf chega à conclusão dizendo que está sendo inútil servir a Deus. A crise desse homem de Deus foi tão aguda, tão severa, irmãos, que ele chegou a dizer: está sendo inútil servir a Deus, purificar as minhas mãos na inocência. Para nós hoje seria: está sendo inútil ser crente, está sendo inútil para o culto, está sendo inútil dizimar, está sendo inútil ofertar, está sendo inútil participar dos evangelismos, está sendo inútil minha vida com Cristo. E isso pode acontecer, irmãos, o nosso coração brotar esse pensamento maligno e você comparar sua vida e parece que quando você não tinha Cristo, parece que a sua vida antes de ser cristão era melhor, parece que as coisas eram um pouco mais fáceis. Isso é perigoso e não deixa de ser também, irmãos, os dados inflamados do maligno, que está lá em Efésios capítulo 6. Imagine você, um homem desse, tão espiritual, ele chegou a essa conclusão que estava sendo inútil servir a Deus. E aqui precisamos aprender que servir a Deus não... O motivo de servir a Deus não deve ser para que eu seja abençoado, porque Deus já nos abençoou em Cristo, com todas as bênçãos, está lá no livro de Efésios capítulo 1. As bênçãos de Deus não devem ser aquilo que vai me mover a me aproximar do Senhor, mas o meu amor a Deus, a minha gratidão a Deus, deve ser o motivo da minha obediência. Porque se não tivermos cuidado, irmãos, e esse pecado da cobiça entrar no nosso coração, nós iremos seguir esse mesmo caminho, de comparar a nossa vida com Deus e considerar como algo totalmente inútil. Está sendo inútil servir a Deus. E precisamos ter esse cuidado, porque servir a Deus não deve ser o motivo equivocado de achar que eu vou me dar bem na vida, que eu vou prosperar porque eu estou obedecendo a Deus. Mas servir a Deus é um ato de um coração singelo, de um coração grato, por tamanha graça recebida. O terceiro ponto é a comparação é um ato ignorante. O versículo 22, Asaf diz: pois eu me embruteci e nada sabia, fiquei como um animal perante ti. Irmãos, nós sabemos que o animal é um ser irracional. Ele só age por instinto. O ser humano é o único ser na criação que Deus dotou dessa capacidade de intelecto, de pensar, de raciocinar e de agir. E Asaf chega a essa conclusão dizendo que o tempo que eu estava comparando a minha vida, ver a prosperidade do ímpio, achar que estava sendo inútil servir a Deus, que toda essa comparação, ele diz que eu perante o Senhor me embruteci, fiquei ignorante, fiquei como um animal. Isso é muito sério, irmãos. Se nós vivermos na janela da comparação, esse comportamento diante de Deus é um comportamento irracional que nos coloca em pé de igualdade com os animais. Precisamos ter cuidado com isso, de não cairmos nesse abismo de comparação. O quarto ponto, irmãos, é a solução. Versículo 17, Asaf diz, 16, 17. Quando pensava entender isto, foi muito pesado para mim. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles, que é o fim dos ímpios. Então, Asaf diz o seguinte, não consigo entender isso, é muito pesado para mim. E para você, eu creio que é para você também. Você certamente conhece pessoas que não servem ao Senhor, e essa pessoa, humanamente falando, materialmente falando, está com uma vida melhor do que a sua. Bem melhor do que a sua. E isso a gente olha, e como é que explica isso? Não há uma explicação, irmãos, pelo menos plausível, do porquê que o ímpio prospera. Mas lembre do que já falamos aqui, que a prosperidade do ímpio é a prosperidade do mundo. E Asaf disse que isso foi pesado para mim, quando eu fui tentar compreender isso. Então, quanto mais você tentar entender o porquê que o ímpio prospera, o porquê que sua vida está assim ou não está, isso vai ser pesado, cada vez mais um peso que nós não conseguimos levar, e cada vez mais esse peso vai nos impedir de continuar caminhando com Cristo. E Asaf disse que isso durou até que eu entrei no santuário. Não sabemos quanto tempo foi que Asaf durou essa crise espiritual dele, mas ela se findou quando ele disse: eu entrei no santuário e foi lá que eu entendi o fim dos ímpios. A importância, irmãos, de mesmo em crise, de mesmo em dificuldade, você cultuar, você ir ao culto, porque lá
Deus pode falar com você por meio de algum irmão, por meio da palavra da pregação, por meio de algum louvor. E podemos acrescentar também que essa crise ela se encerra quando nós nos entregamos à oração, dedicamos à oração e principalmente à palavra de Deus, porque é nela que nós vamos encontrar o consolo e a direção que precisamos. E sempre nós temos essa tentação nos momentos de crise, nos isolar. Não vou para o culto, não vou mais cantar, vou me ausentar disso, vou me ausentar daquilo, eu não vou ler a Bíblia, eu não quero orar mais. E nós estamos fechando a porta da graça para nós mesmos. Estamos rejeitando os meios pelos quais o Senhor estabeleceu para a nossa vida. E Asaf diz que, eu entendi o fim deles, a crise de Asaf terminou no santuário. Foi lá que Deus falou a ele qual era o final dos ímpios. E o quarto, que é a solução, já falamos. Agora o quinto, que é o renovo, é o versículo 25 e 26. Asaf diz: ainda que a minha carne e meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Pois eis que os que se alongam do Senhor perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. 28. Mas para mim bom é aproximar-se de Deus, em quem pus a minha confiança no Senhor para anunciar todas as suas obras. Perceba que o versículo 26 ele diz que Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. O que eu falei no início, Asaf agora resgata de novo essa identidade. Ele lembra quem ele é. Ele lembra que o Senhor falou que ele mesmo seria a herança dos levitas. E Asaf relembra dessa verdade que foi dita pela boca do próprio Deus, que o Senhor é a sua herança. E precisamos também, irmãos, resgatar sempre essa identidade em Cristo de quem somos nós. Somos filhos de Deus, somos filhos amados. E Asaf termina essa crise com essas palavras tão maravilhosas, que ele chega a dizer no 25, e tenho eu no céu, senão a ti, e na terra nada que me contenta, senão o Senhor. Asaf agora, depois de restaurado, ele relembra quem Deus é. Ele relembra que o Senhor é a sua herança, a sua porção, é a sua riqueza, que nada é melhor do que a presença de Deus, ainda que ele viva suas dificuldades, como ele fala no início do Salmo, mesmo que ele continue a contemplar a prosperidade do ímpio, mas ele relembra que Deus é a sua herança, e isso basta, é melhor do que tudo. Mas agora, irmãos, o que fazer? Como devemos blindar a nossa mente? Na carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, versículo 7, diz assim, e 8, porque nada trouxemos para este mundo, e nada levaremos dele, tendo, porém, o sustento e o que nos comer e nos vestir, estejamos com isso contente. O segredo, irmãos, o antídoto para combatermos essa era desse incentivo à cobiça é o contentamento. Esse contentamento em Deus, irmãos, porque essa era de consumo, de cobiça que a gente tem vivido, tem levado as pessoas a desprezarem o que elas já têm, a vida que elas já têm, porque sempre vive esse anseio, esse desejo de ter mais, baseado no outro. E eu e você, como cristãos não devemos seguir esse caminho. E esse contentamento é no Senhor. Essa alegria de termos o Senhor como nosso Salvador, como Asaf finaliza no Salmo. E, em segundo ponto, esse contentamento de você olhar para a vida que você tem, por mais simples que seja a sua vida, irmãos, por mais dificuldade que você tenha, ainda que você tenha uma casa que é alugada, mas você tem um lar. Por mais que seja simples a sua vida, você tem uma vida, você tem saúde, há motivos para termos gratidão a Deus. Isso não significa que nós devemos paralisar na vida e não procurar ter uma vida melhor. A Escritura não proíbe isso, mas o caminho que a Escritura ensina é isso. Tenha contentamento, conquiste em Deus, celebre as conquistas que você já tem. Porque quanto mais contente estivermos, irmãos, no Senhor, quanto mais contentamento estivermos com o que Deus tem nos dado até hoje, nós estaremos mais distante de cair nesse pecado da cobiça. E quanto mais nós estivermos descontente com o Senhor e descontente com a vida que temos, o que vai acontecer? Nós estaremos cada vez mais vulneráveis a cair nesse pecado da cobiça, que é algo sutil, que as pessoas olham fora de nós e ninguém suspeita que nós estamos cobiçando
o carro que nosso patrão tem, estamos cobiçando a vida que o nosso vizinho ímpio tem, porque a história de Asaf está aí para mostrar, irmãos, que por mais espiritual que sejamos, todos nós estamos sujeitos a tropeçar. E ele diz que quase eu tropecei, ele não chegou a cair. Melhor dizendo, ele disse quase que os meus pés se escorregaram. Ele tropeçou, mas não chegou a cair. Mas quem garante que eu e você não vai cair? A palavra de Deus está falando com você hoje para que você possa guardar no seu coração o que aqui foi meditado e você viver esse contentamento no Senhor e guardar os seus olhos dessa era que estamos vivendo, desse incentivo à cobiça que o mundo tem vivido. Amém? Espero que essa palavra tenha tocado seu coração, tenha edificado sua vida. Não fique só para você, irmãos. Compartilhe essa palavra, compartilhe esse vídeo com mais alguém, deixe seu comentário, deixe seu like e se inscreva nesse canal que o Senhor tem muito a fazer para a sua glória. Amém? Um abraço cheio de graça e até a próxima, se o Senhor nos permitir.